boa noite a todos. Já temos bastante gente acompanhando a gente aqui, né? Eu sou o Dr. Fábio Rocha Lima, médico patologista, diretor técnico aqui do Artemis Laboratório, e hoje vamos falar de um tema muito importante, né? Que são as alopécias, doenças do couro cabeludo e dos fios do cabelo, né? E hoje temos dois colegas aqui, a doutora Cristiane e o doutor Nélio, parceiros nossos aqui do IDEP, né, do Instituto de Dermatologia aqui, né? Muito prazer em fazer essa live com vocês. Por favor, Cristiane e Nélio, se apresentem aí para o pessoal, por favor. Primeiras damas. Então, eu sou a doutora Cristiane, sou dermatologista e diretora técnica aqui do IDEP, né? Nós trabalhamos já aqui em Dourados há alguns anos e realmente essa área é uma área que sempre buscou se aperfeiçoar, né? Inclusive com tratamento clínico e cirúrgico, a gente realiza aqui o transplante lá já há alguns anos, né? E a gente vem aqui tentar ajudar um pouquinho vocês a entender um pouquinho melhor sobre as alopécias. Boa noite a todos, sou o Dr. Nélio Caetano, sou cirurgião, faço transplante capilar, trato doenças do couro cabeludo e a gente está muito grato desse convite maravilhoso aí que o Fábio fez para nós. Nós já trabalhamos junto há acho que uns 13 anos. E quando a gente veio de São Paulo, eu sou daqui, mas quando a gente veio de São Paulo, a gente tinha medo de não ter um patologista que tratasse cabelo, mas nós encontramos esse grande parceiro aí que é fantástico. Ele dá aula para nós de cabelo, graças a Deus. Na verdade, a gente aprende junto, né, Nélio? Eu acho que é uma via de mão dupla, né? É uma parceria realmente na parte clínica e na parte patológica, né? E assim a gente foi aprendendo junto nesses anos todos, né? Isso. Bom, então vamos lá. Vamos começar falando, então, né? Essa parte de doença do cabelo, de alopécia, ficou muito em voga aí no mês passado, né? Com aquele acontecido lá no Oscar, né? Que a esposa do Will Smith, por causa de uma alopécia, né? Ela estava careca e teve aquele motivo todo, daquela piada, daquela confusão, né? E acabou tendo uma repercussão enorme, né? E então eu achei interessante a gente fazer essa live, não só por isso, né? Pela importância, né? Da doença, mas também aproveitando essa deixa. Então, eu queria ver com vocês primeiro, então vamos tentar definir, né, o que é uma alopécia, né? O que é a alopécia? Então, Fábio, na verdade, a alopécia seria uma redução ou mesmo a ausência de cabelo, né? De fio de cabelo. Esse negócio, na verdade, é um tipo particular de alopécia, que é a alopécia areata, né? Mas que não é a mais comum, inclusive. Ela é a terceira quando a gente vê as causas da alopécia no consultório, né? Mas, assim, realmente ela causa um desconforto muito grande aos pacientes, né? E que precisa realmente ver, porque a alopecia pode ter várias causas, né? Então, a gente precisa investigar, fazer uma história clínica bem feita, um exame físico detalhado, né? A gente usa muito a tricoscopia, que a gente consegue um aumento, né, das estruturas do couro cabeludo para a gente avaliar se realmente tem alguma outra coisa associada, como descamação, inflamação, né? E às vezes lançar a mão de alguns outros exames também, tanto laboratorial como a biópsia, né? Que aí é onde você entra, que ajuda bastante a gente também. Né? Ele quer falar mais? Quando você fala em tricoscopia, é uma lente de aumento, né, Cristiane? Para o pessoal entender aí. Esse aparelho. Tem vários aparelhos, inclusive tem os manuais e tem os maiores que a gente acopla também, às vezes, ao celular, para a gente ver as estruturas mais de forma aumentada, né? Aumenta até 200 vezes para a gente poder enxergar essas estruturas melhor. As alopécias têm vários tipos, congênitas, adquiridas, localizadas, difusas, cicatriciais, não cicatriciais, né? E no caso dela, foi uma que apareceu ao longo do caso dessa paciente do Oscar, apareceu ao longo da vida dela e foi caindo em vários locais, em placas distribuídas no couro cabeludo. E aí ela já não aguentava mais e raspou o cabelo, né?
Eu já tive pacientes desde crianças até adultos, com, por exemplo, uma criança que morava em Portugal e veio para cá, trocou de ambiente, caiu toda essa parte de baixo do couro cabeludo dela. Mulheres que se separaram do esposo, teve queda de cabelo. E não é uma doença grave, mas é uma doença, o impacto social é muito grande, né? Dá uma tristeza muito grande no paciente. E a gente tem que buscar, de todas as maneiras, ajudar, dar um conforto para essas pessoas. Uhum. Principalmente as mulheres, né, Nélio? O homem também se incomoda muito, né? Mas a mulher perder o cabelo é uma coisa socialmente muito complicada, né? Eu falo que a força da mulher começa pelo cabelo, né? Ela vai passear, já vai no cabeleireiro. Pode estar... primeiro ela tem que arrumar o cabelo. Então, esse fator é muito relevante para a mulher, né? Com certeza. Bom, então para a gente falar, então, né, um pouco, aprofundar um pouco nessas doenças do cabelo, né, a gente tem que entender, né, que o nosso folículo piloso, né, que gera o cabelo, é uma estrutura complexa, né? E eu acho que é interessante falar um pouquinho, né, porque tem fases, né? O nosso cabelo ele cresce, ele para de crescer, ele cai, ele tem ciclos normais, né? E muitas vezes essas doenças afetam isso, né, Nélio? Essas doenças, principalmente a fase... Existem 3 fases, né? Uma que nasce, uma que está a vida longa e um que está preparando para cair, que vai caindo devagarinho. Então, a gente quer que não caia nem um fio por dia, mas cai de 50 a 150. Então, vem sempre o paciente, está caindo, a gente testa e tal, mas às vezes é normal, fisiológico, cai e nasce. Mas quando tem alguma alteração, uma febre alta, uma cirurgia, toma algum remédio, tem algum estresse muito grande, tem uma dengue, tem o Covid, o Covid está muito... Covid. Então, uma antecipação dessa queda de cabelo. Em vez de cair devagarinho, ele cai tudo de uma vez. Legal. Bom, então, vamos começar a falar, então, aí dos tipos mais comuns, né? Das alopécias, né? Então, vamos lá, qual que é? A mais comum é a alopécia masculina, né? A androgenética, né, Cristiane? Que é o homem que fica careca, né? Na verdade, né? A famosa calvície, né? Que a gente tem esse nome mais... Isso. E a androgenética, na verdade, ela pode acontecer em homens e mulheres, mas é muito mais frequente em homens. Né? A gente fala que até 50% dos homens vão apresentar essa androgenética por volta dos 50 anos e 80% aos 70 anos. Né? Então, ela é muito frequente. Né? E aí vem a predisposição genética, que antigamente achava que era mais do lado materno, mas hoje a gente sabe que qualquer lado que já tem a história familiar de calvície pode, né, manifestar em alguém. E aí a gente tem que, na verdade, a gente não observa a queda do cabelo, a gente observa um afinamento progressivo, né? Por ação hormonal, o hormônio atua lá no folículo e o folículo vai ficando cada vez mais fino. E aí reduz o volume em algumas áreas nos homens que são mais frequentes, que são as famosas entradas, a coroa aqui atrás, né? E já na mulher não, a queda é mais difusa. Todo o centro da cabeça começa a apresentar uma rarefação. A gente fala que o couro cabeludo vai ficando cada vez mais visível, né? Isso vai incomodando as mulheres. E aí a gente realmente, quanto mais precoce for o tratamento, mais conseguir segurar os fios, né? Pelo menos não ter um avanço, né, na calvície. Uhum. E é a mesma doença, né? Aquela pessoa que começa a ter aquela entrada ou aquela pessoa que começa a ficar careca aqui atrás, né? Em cima da cabeça, o homem. É a mesma doença, né, Cristiane? E todo mundo acha que, complementando a doutora Cristiane, todo mundo acha que a gente fica careca aí com 30, 40 anos. Na verdade, quem tem essa predisposição, aos 16 anos, começa esse afinamento, esse atrofiamento do folículo.
Só que a gente tem muito cabelo e não percebe, né? Lá para frente que vai acontecer, que vão começar a perceber, né? Legal. Eu tô escapando por enquanto da minha genética, né? Porque todos os irmãos da minha mãe ficaram carecas por volta dos 40 anos de idade, né? Eu ainda tô escapando disso, não sei por quanto tempo, né? Mas qualquer hora eu vou aparecer aí para passar uma consulta com vocês aí. Se Deus quiser. Ela pode Hã? adolescência, quando ela começa a ação hormonal, né? Mas pode também sim se manifestar mais para frente. Então a gente sempre tem que estar ficando atento para essa alteração que pode ocorrer. E hoje, quanto mais precoce a gente abordar esse tratamento, que antigamente tinha poucos recursos, hoje tem bastante via tópica, injeção, laser terapia, medicações via orais, cada dia aparece uma boa, outra ruim e volta à antiga, né? E tratando que vai postergando. Eu mesmo sou uma prova disso, que meus primos e irmãos são todos calvos. Eu trato o meu cabelo desde os 21, faz 20 anos que eu trato. Não que eu seja muito cabeludo, mas tá ficando um pouco. Tá segurando, né? Isso que é importante. Legal. Tá. E aí, vamos falar um pouquinho, então, da alopecia areata, que é a doença que afetou a esposa do Will Smith lá, né? Que gerou toda essa confusão aí na festa do Oscar, né? Vamos, então. A alopecia areata ela é uma doença, na verdade, autoimune, que a gente fala. A nossa imunidade começa a achar o folículo uma estrutura estranha e começa a desenvolver um processo inflamatório para poder destruir aquele folículo, né? Então, assim, geralmente tem uma história familiar, pode ter, associado, e que manifesta, às vezes, com algumas áreas de falha de queda de cabelo, né? Então, ela pode ser uma placa única, pode ser várias placas, pode perder todos os fios do couro cabeludo, que a gente fala que é a forma mais difusa, assim como a universal, onde além do cabelo a gente consegue perder todos os outros pelos do corpo, sobrancelha, né, barba em homens, né, até pelo do corpo mesmo. Então, assim, o problema é que ela é uma doença imprevisível, a gente não sabe como ela vai se comportar, cada pessoa pode reagir de uma forma, né? Então, ela pode realmente apresentar repilação em algum momento, mas mais para frente volta a cair novamente. Então, a gente faz tudo na tentativa de evitar essas crises de queda, que pode ocorrer de forma imprevisível, né? Mas realmente é uma doença crônica, de difícil tratamento, né? Ela é realmente desencadeada por algum gatilho, algumas pessoas apresentam algum fator que desencadeou a doença, mas ainda a etiologia fica meio comprometida. A gente não sabe realmente como que ela acontece. E sempre a gente vê um gatilho, né? Uma perda de alguém querido, uma separação, algum gatilho que produz isso. E, assim, 2% da população mundial tem esse problema. Então é mais comum do que a gente imagina, né? Mais comum que a gente imagina. De alopecia, na verdade, quando a gente vê as causas no consultório, as queixas no consultório, ela realmente é frequente. Interessante. E a gente fala assim, né? Como a Cristiane comentou, que é uma doença autoimune, né? A grande maioria das doenças autoimunes realmente são deflagradas por um gatilho, né? A pessoa passa realmente por um período de estresse ou por uma mudança brusca de alguma coisa na vida, né? E aí acaba desenvolvendo uma doença autoimune e acaba seguindo essa mesma lógica, né? E por ser uma doença autoimune, ela é mais comum também em mulheres, a areata, ou não? Ou ela afeta normalmente? Na verdade, ela não tem predileção, nem por adulto, nem por criança, nem por mulher, nem por, assim, todo mundo pode ser acometido. Na verdade, ela pode estar quando está associada a outras doenças autoimunes, né? Seja tireoide, a diabetes tipo 1, vitiligo. Então, ela acaba sendo mais frequente quando tem outras doenças autoimunes associadas, né? E o problema maior da doença
é o aspecto, né, que acaba levando as pessoas a terem vergonha, a terem receio, né, da imagem, da autoimagem que a gente fala, pode atrapalhar no emprego, na escola. Então, assim, a gente realmente tem que tentar conversar com o paciente, explicar a necessidade de um apoio psicológico, né, associar com a consulta com o psicoterapeuta. Hoje em dia, no Brasil, tem vários grupos de apoios para a doença, para eles poderem trocar experiência, né, se sentir mais acolhido. Então, isso é muito importante na Ariata, né? E Legal. tratamento tem tratamentos que respondem bem e outros pouco. Então, a gente tem que ir testando os tratamentos no paciente. Olá? Acho que Ou caiu aí. travou um Oi? pouco? Não, tá aí. Deve ter cortado um pouco a internet do Nélio ali. Oi, Nélio. Voltou? Voltou. Ah, tá. Então, vamos lá. Tinha cortado aí. Pode voltar, o que você estava falando, por favor. E tratamento, existem tratamentos que dão muito certo e outros que não são, cada paciente responde de um jeito ao tratamento. Por isso que às vezes, nesse caso dela, não respondeu e ela teve a atitude de raspar o cabelo, né? Que às vezes responde muito bem. Esse garoto mesmo que eu te citei, ele tratou e voltou, repilou e nunca mais voltou a essa queda em placa dele, né? E outros, infelizmente, não tem esse êxito. Uhum. Legal. Bom, a gente tô vendo aqui a nossa organização aqui sobre, vamos falar um pouquinho então desse nome complicado aí, eflúvio telógeno, né? Que é uma alopecia relacionada muito a doenças, a estresse, a outras coisas também, né? E é essa que está relacionada mais às doenças infecciosas, né, Cristiane? Do Covid, né? Então, o eflúvio telógico, na verdade, é a alopecia que a gente vê aquela queda muito acentuada. Que às vezes o paciente chega ao consultório trazendo aquele tufo de cabelo, né? Porque assim, aqui o que é eflúvio telógeno? O telógeno geralmente é a fase de queda do cabelo, né? Só que como o nosso cabelo Uhum. apenas 10% do total está nessa fase, a gente só percebe a queda quando essa fase aumenta, né? Então, assim, o normal é aqueles 100, 150 fios por dia, que é a porcentagem de fio que está na fase de queda. Mas quando o paciente chega falando que a queda normal dele está muito diferente, aumentou muito, né? Aí a gente está praticamente diante de um quadro de eflúvio telógeno, né? Que aí sim é desencadeado por processo inflamatório, infeccioso, uma dieta muito restritiva, alguma cirurgia. Nas mulheres, o famoso queda pós o parto, né? Que é o que ela começa a perceber algum tempo depois do parto, a queda. Porque, na verdade, o eflúvio ocorre 3 meses depois do fator desencadeante. Então, assim, você passa por aquele fator, 3 meses depois os fios começam a cair, e a tendência é que 3 meses depois do início da queda, essa queda normalize. Né? Então, assim, é um quadro autolimitado, ele se resolve por si próprio, mas a gente pode lançar mão de algumas coisas para poder tentar reduzir esse período de queda, né? E fazer um crescimento mais rápido, porque realmente assusta. É uma alopecia que realmente deixa as mulheres bem preocupadas. É um quadro, muitas vezes, pós-Covid, é um quadro dramático, né? É isso que eu ia perguntar do Covid. O Covid é um quadro dramático mesmo. Covid, outra que cai muito é a dengue. A dengue também tem Uhum, queda impressionante. É que no Covid, na uhum. verdade, ela é mais precoce, não chega a esperar aqueles 3 meses, e a intensidade ainda consegue ser maior ainda. Né? Então, realmente, houve muitas quedas associadas ao Covid, e todas elas, geralmente, na forma de eflúvio telógeno. E vocês devem ter visto muitos casos aí, né, nessa pandemia aí do Covid, e a maioria dessas pessoas repilou o cabelo normal, volta ao normal, é regressivo esses casos pós-Covid? A maioria, sim. O que a gente tem que ter mais cuidado é com pessoas que já têm uma predisposição e já têm uma doença, por exemplo, uma doença androgenética. Já tem poucos cabelos
e tem um Covid e cai muito. Às vezes não repila tudo. Então essas pessoas a gente tem que cuidar mais. Eflúvios na alopecia androgenética, eles são muito ruins, porque o afinamento a cada novo ciclo é maior. Então, toda vez que você tem um episódio de eflúvio diante de uma pessoa que tem alopecia androgenética, ela acaba tendo um afinamento maior a cada ciclo. Uhum. Bom, então eu realmente, meus folículos pilósos são realmente fortes, porque eu tenho uma tendência genética enorme para androgenética, tive Covid grave e meu cabelo está aqui ainda. Então, os meus folículos são fortes mesmo. Que bom. Oi? Que bom, que bom. Ah, tá. É que tinha cortado aqui. Beleza, então. Muito bom. E, bom, vamos lá, então. E tem também, né, algumas causas que a própria pessoa pode causar, né, uma alopécia, puxando o cabelo, né, tracionando demais o cabelo. Como é que é essa história aí, Cristiane? Então, o fato, né, das pessoas arrancarem os cabelos chama de tricotilomania, né? É um ato, na verdade, compulsivo. As pessoas começam a arrancar os fios em algumas áreas, aí confunde até com a areata, muitas vezes no consultório, porque ela chega com umas falhas, né? A gente realmente, para diferenciar, a gente tem que lançar a mão da dermatoscopia ou da tricoscopia, porque aí os achados tricoscópicos são diferentes de uma doença da outra, mas confunde muito, assim, a aparência de uma areata, mas realmente quem está causando é a própria pessoa, né? E geralmente tem realmente algum fator ali que a pessoa tá passando por algum momento difícil, que aí acaba, né, provocando isso nela mesma. Eu já tenho de criança que a mãe trouxe e no exame que a gente olhou e vê o aspecto arrebentado do cabelo, como se fosse uma vassoura. E aí, conversando com ela, você passa a mão no cabelo, puxa. Ah, tio, quando tenho prova eu fico nervosa e eu fico puxando. E aí que a mãe vai saber, né? Mas E tem gente que arranca o cabelo e come, que é outro aspecto terrível, né? E aí eu já... Pode falar, Cristiane, por favor. Não, comentou da tração, é a alopecia de tração mesmo. Alguns penteados acabam tracionando, fazendo uma pressão maior nos fios, e isso vai causar algumas áreas de alopecia, principalmente na região frontal, onde aquela pressão é maior, né? Tanto de penteado, aquelas famosas trancinhas, né? Os mega hairs podem causar esse tipo de alopecia também. O mega hair, as mulheres gostam, ela faz um tipo de alopecia, ela fica puxando e tracionando esse cabelo e ele vai arrancando. Com o tempo, vai arrancando. Então, tem que tomar cuidado também com o mega, né? Uhum. E essa história de arrancar e comer o cabelo, né? Eu já vi casos realmente de paciente que obstrui, né? Ele forma a paciente come o cabelo e entope o estômago, né? Forma aquele novelo de cabelo no estômago, é o chamado bezoar, né? Nós tivemos um caso aqui no Hospital Cacilhas um tempo atrás, teve que fazer uma cirurgia e o paciente tinha um novelo enorme de cabelo, porque ele arrancava o cabelo e comia o cabelo, né? Chamado tricobezoar. Isso aí a gente tem que usar a ajuda do psiquiatra para tentar tirar essas ansiedades. Às vezes a pessoa está assistindo um filme e está arrancando o cabelo e comendo, né? E muitas vezes a pessoa nem percebe, né, Nélio? É uma coisa, às vezes, assim, inconsciente, né? Angústia, uma ansiedade, né? Um problema. E quando viu, já foi. Uhum. Interessante. Bom, deixa eu dar uns recados aqui enquanto isso. Ó, pessoal, tem bastante gente assistindo a nossa live aqui.
Tem gente entrando agora, então quem perdeu o começo ou quem vai ter que sair antes, essa live está sendo gravada, ela vai estar disponível hoje ainda aqui no Instagram e a partir de amanhã ela vai estar no nosso canal do YouTube, no canal do YouTube aqui do Artemis Laboratório. Então não fiquem preocupados se você tiver que sair e perder uma parte da live, ela vai estar toda gravada na íntegra lá no nosso canal do YouTube amanhã, tá? E vão fazendo perguntas, tá? Tem aqui no chat, vão fazendo perguntas. Eu vou até passar uma pergunta aqui que já fizeram aqui, da Marina Martins, da Mari Martins aqui. Ela comenta assim, que ela tem alopecia androgenética, e ela falou, além do tratamento médico que ela tem feito, ela pergunta se tem alguns hábitos do dia a dia, alimentar, alguma coisa que pode ajudar no tratamento. Sabe, na verdade, assim, a alopecia androgenética, o principal clínico tem que ser feito, não tem jeito, né? É um tratamento crônico, ou seja, para o resto da vida. Mas, assim, a nutrição é um fator importantíssimo para o cabelo. Como você falou, o cabelo é uma maquininha que não para de funcionar. Então, ele demanda realmente muitos nutrientes para ele funcionar bem, né? Então, realmente, uma alimentação equilibrada, né? Às vezes a gente precisa suplementar com nutracêuticos, algumas vitaminas. O ferro é um fator muito importante para o cabelo, então a gente sempre, às vezes, tem que dosar o ferro, sérico, a ferritina, para ver os níveis, se precisa repor ou não, né? E assim, sempre tá realmente buscando uma alimentação mais saudável. Mulher que come pouca carne, tem que sempre dosar o ferro, que a ferritina baixa faz cair cabelo. A alimentação da mulher, tem mulher que tem restrição do carne, e aí tem que suplementar com bastante ferro, e legumes, verdura, verde escura, tudo que contém ferro. Outra coisa também que mulher na idade fértil é a menstruação. Quem tem um fluxo menstrual muito grande, perde muito ferro, perde mais cabelo. Então sempre tem que dosar esse ferro, essa ferritina. Interessante. Interessante. A gente estava falando aí do eflúvio, né? Um caso interessante, acho que é legal a gente comentar, né? Do paciente que faz quimioterapia, né? O paciente que tem câncer e faz quimioterapia. Por que a pessoa perde o cabelo? Tem uma explicação aí específica para isso, né, Cristiane? Então, na verdade, já é outro tipo de eflúvio, né? Um eflúvio, o que a gente chama de é um flúvio que vai atacar o fio que está na fase de crescimento, que é 90% dos nossos fios. Então, por isso que, em média, assim, 2 semanas, até 1 mês após a químio, todo é como se fosse um veneno, né? Teoricamente, para o cabelo, a quimioterapia. Ele vai atingir lá o bulbo capilar e vai perder aqueles 90% dos fios. Então, por isso que aquele aspecto de perda mais generalizada, mais difusa, que a gente fala, diferente do eflúvio telógeno, que vai perdendo uma quantidade, mas não é tudo de uma vez, né? Mas é realmente isso. Tanto que ela pode realmente ser causada por outros fatores, alguns envenenamento, alguns outros radiação. Então, assim, não só a quimioterapia em si, né? Mas Depósito. Hoje... Pode falar. Por favor. Depósito de metais pesados, contaminações. Hoje em dia, o scalp cooling, que é aquele capacete para tentar evitar essa queda da quimioterapia, mas não funciona para todas as quimioterapias. Então, assim, realmente é uma queda que ela tende a voltar após passar do processo da quimio, mas durante a quimio ela realmente interfere muito na qualidade de vida dos pacientes. Os pacientes realmente... Hoje em dia não, né? Hoje em dia todo mundo já está mais adaptado. Algumas pacientes já raspam o cabelo, porque sabem que ele vai cair. Então, assim, hoje em dia realmente já está mais aceito isso, né? Interessante. Então, aquela touca lá, ela só funciona em algumas situações. Ela não é uma coisa que é efetiva mesmo para todos os tipos de quimioterapia, né? Determinadas mesmo. Assim, algumas quimioterapias elas vão responder bem, outras, infelizmente, não. E, né, tem alguns tipos de alopécias que causam fibrose, né? Que cicatrizam, né? Que fazem cicatriz no couro cabeludo e destrói o couro cabeludo praticamente, né?
São as fibrosantes, né? As cicatriciais. Isso. Hoje está aparecendo, nós estamos acompanhando, né? Mandando as biópsias, os anatos para você, que a alopecia fibrosa tá muito. A gente, às vezes, 2 por dia a gente encontra, né? Essa perda de região frontal que vai afinando, 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 vai pegando da região perto da orelha até a parte frontal e vai caminhando. Tem outras também, como lúpus, tem líquen pilar, e essas são doenças que atrofiam aquela pele, mata aquele cabelo e, infelizmente, o cabelo não volta. São doenças que a gente, de causa desconhecida, autoimune também, né? Autoimune genético, ambiental, alguns falam em cosméticos, outros falam na idade da menopausa, mas é causa desconhecida ainda, né? O que leva a iniciar esse processo. E destrói mesmo, né, Nélio? Essa daí substitui, né? O folículo piloso ele é substituído por fibrose mesmo, né? O folículo é destruído e não retorna mais, né? Não retorna mais. E temos que ficar bastante atentos, porque mulheres nessa região ocasiona de ficar liso a pele, aquela pele brilhante. Você olha no meio da testa, para baixo você vê os poros certinho, os micro pelinhos e uma área que você não vê mais nada, liso. Aquela pele brilhante, parece que você fez um botox na área, né? E tem que sempre cuidar aqueles micropelos. Nessa alopecia fibrosante, o pelo não existe. A doutora é especialista nessa, pode comentar mais. Na verdade, como você falou, né, Fábio? O folículo, na verdade, é destruído e ali fica uma cicatriz. E como toda cicatriz, a gente não consegue reverter o quadro. Né? Realmente, assim, a causa da fibrosante ainda não está bem estabelecida. E alguns anos atrás se falou muito sobre o uso do protetor solar, porque foi uma coisa que ficou mais, né, em voga, as pessoas começaram a usar mais e a doença começou a aparecer mais, mas assim, não tem nenhum estudo que comprove isso, assim como o uso de cosmético. Então, assim, não tem uma causa ainda estabelecida. E é uma doença de difícil tratamento. Então, assim, quanto mais precoce for o diagnóstico, mais a gente consegue estabilizar, pelo menos, a perda, né? Deixar ela evoluir, né? Porque até o transplante, nesses casos, é mais difícil. A doença tem que estar estabilizada, porque como é uma doença que não volta o cabelo, o transplante passa a ser uma alternativa. Mas, assim, é só em quadros bem estabilizados, com 2 anos, pelo menos, sem estar em atividade a doença, né? Mas, assim, realmente, o diagnóstico é precoce. E lembrando que é importante a perda da sobrancelha nesses casos, que ela pode anteceder a perda do cabelo, né? Então, muitas mulheres acham que a perda da sobrancelha é da idade, né? Procura a micropigmentação para resolver, mas, na verdade, pode se tratar de uma doença mais grave. Então, a gente tem que ficar de olho nisso também, porque ela antecede, né? Tem algumas outras manifestações na face, a pessoa acha que aquelas manchas escuras, como o melasma, também é uma manifestação da fibrosante, que não é o melasma, a gente chama de líquen pigmentoso, né? Então, assim, se a gente vê o melasma, a perda da sobrancelha, às vezes surgem umas papulinhas na face, com o aumento da testa, né? A gente tem que ficar realmente de olho, porque isso chama atenção para a fibrosante. Como eu falei, é importantíssimo o tratamento precoce nesses casos. A ardência é um pinicamento nessa área aqui, arde, queima, você não olha, não vê nada, mas tem uma sensibilidade diferente. E aí, na verdade, tem essa questão dos sintomas mais presentes, né? Porque nas outras alopecias realmente são assintomáticas, é só a perda do cabelo. Nesse caso, não, você pode ter dor, ardência, né, pinicação. Então, assim, é porque é um processo inflamatório. O processo inflamatório em si gera alguns sintomas. Legal, interessante. Bom, então, vamos falar um pouquinho da parte diagnóstica aí, né, das alopécias, né? A biópsia
é um fator importante, é um exame importante no diagnóstico, né, Nélio? Excelente. A biópsia é fundamental para a gente chegar juntar as pecinhas, né, do quebra-cabeça Uhum. e chegar ao diagnóstico. Uhum. E quanto antes, melhor, né? Porque poupa aquele cabelo que, antes de atrofiar uma região grande, a gente consegue tratar e estabilizar. Infelizmente, aquele cabelo que já atrofiou não volta mais, né? Uhum. Eu trabalho com dermatopatologia, né? Eu fiz uma especialização aí em dermatopatologia lá em São Paulo também, né? Lá no Hospital das Clínicas, e trabalho com essa parte diagnóstica já há bastante tempo, né? E aí a gente e tenho recebido as biópsias que vocês fazem aí, né? E é um trabalho aí bem delicado, né? Que a gente avalia esses folículos pilosos, então tem que contar folículo, tem que avaliar como é que está a característica, se tem inflamação, se tem fibrose, se não tem, né? E é uma coisa que depende muito dessa interação, né? Do dermatologista, do cirurgião com o patologista, né? E é assim que a gente consegue realmente ajudar vocês e dar o diagnóstico lá no laboratório, né? E é um exame assim que tem muita especificidade, né? Você tem que coletar a biópsia do local correto, da forma correta, né? Tem uma forma diferente de analisar essa biópsia, né? Tem um corte diferente para você ver todas as características dos folículos, né? E aí, baseado nisso, que a gente consegue dizer, né? Se tem inflamação, se tem fibrose, como é que está esse folículo, né? Em que fase que eles estão crescendo ou não estão, né? E muitas vezes a gente consegue dar o diagnóstico. Nem sempre, né? Nem 100% das vezes. Mas muitas vezes a gente consegue ajudar, né, Nélio? Tem umas doenças que é muito parecida, né? E tem outras que estão no começo que ainda não desenvolveram essas doenças autoimunes. Então, a gente faz a biópsia no começo, não pega, mas a gente fica aquela luz vermelha acesa, né? Sempre para Uhum. qualquer ação a gente já entrar e tratar. Uhum. Bom, vamos entrar um pouquinho na parte de tratamento, aí, então, né? E inclusive na parte de transplante, porque já me perguntaram aqui, né? O Rubem Carneiro, que é um colega patrulhista, estava perguntando da parte de transplante aqui, né? Mas aí existem N formas de tratamento, né? Não sei se quiserem falar um pouco da parte mais clínica também, mas eu queria depois que você falasse um pouco da parte de transplante, que você mexe com essa parte de transplante, né? Capilar e como é que funciona isso, né? Quando que é indicado e tal. Então, o tratamento, ele vai primeiro, a gente vai ter que direcionar, né? Qual é o quadro de alopecia que está acontecendo? Né? Se é a androgenética, que é a mais comum, se é o eflúvio, se é a areata, né? E assim, o que mais hoje em dia a gente ouve falar na verdade, é o tratamento da androgenética, né? E aí sim entra o tratamento clínico, que é fundamental, e o transplante capilar, que é uma alternativa também para somar o tratamento clínico, porque só o transplante realmente não adianta. A gente sempre fala, você vai optar pelo transplante, mas você vai ter que tratar para o resto da vida. O tratamento clínico é para o resto da vida, né? E aí tem muito receio contra o tratamento da androgenética pelas medicações, né? Que, na verdade, como é uma doença que tem o fator hormonal presente, a gente precisa bloquear o hormônio, né? E na hora que a gente bloqueia esse hormônio, pode ter alguns outros efeitos colaterais, né? E aí, que são os famosos efeitos colaterais sexuais, que os homens têm medo de tomar a medicação, né? Por diminuição da libido, por problema, né, de ereção, por medo desse dificuldade de engravidar a esposa. Então, assim, a gente tem que estar muito atento a isso, né? Explicar para o paciente que isso é muito raro, até menos que 2% dos pacientes vão ter esses efeitos colaterais, né? E tem o famoso o efeito nocebo, que assim, o paciente já ouviu falar, já leu, então ele já fica com aquilo na cabeça, e quando começa a tomar a medicação, começa a apresentar os sintomas. Então, assim, a gente tem que conversar, explicar que realmente é o que tem de melhor para o tratamento. Infelizmente, é isso que a gente ainda tem como primeira linha de tratamento na androgenética, né? Hoje em dia chegou o minoxidil na forma oral, que também
né, vem contribuindo, mas que o mecanismo de ação é diferente, então a gente precisa associar, não substitui, né, a finasterida. Então, assim, na verdade, ele aumenta a fase de crescimento do fio, a gente ganha espessura, mas precisa bloquear o hormônio para parar o afinamento, senão vai continuar afinando os outros até, né, a gente conseguir um resultado com minoxidil, assim, é menor do que quando a gente associa a finasterida com ele. E o transplante, pode falar, né? Usando androgenéticos aí, é o finasterida, o dudasterida, o serenorrapis, tudo ajuda, né? É o essencial para o tratamento. Eu costumo dizer assim que se quiser usar se a pessoa tiver receio de tomar via oral, hoje a gente consegue fazer injetável. Medicações injetáveis que ajuda também. Tem gente que não quer e a gente faz injetável. Outra coisa importante da finasterida é o fato da depressão, que já muitas pessoas perguntam, né, porque tem um risco aumentado. Realmente, em pacientes que já apresentam um quadro depressivo, a gente tende a evitar a medicação para não agravar o quadro, né? Mas, realmente, assim, é a primeira linha de tratamento. A resposta não é rápida, a gente tem que aguardar 1 ano de tratamento clínico para ver o resultado, né? E a gente fala assim, e se suspender depois desse 1 ano? Ele vai voltar para aquele estágio que ele estava antes do tratamento, né? Então, perde realmente tudo que ele ganhou se ele interromper a medicação. Por isso que a gente fala, é para a vida toda, enquanto você quiser ter cabelo, precisa tratar. E o transplante, na verdade, é assim, o ideal é que você esteja tratando, se a calvície já apresentou um grau de melhora, né? Mas como não responde tão bem em todas as áreas, ela tende a responder melhor no vértex, a gente pode transplantar as áreas que ainda permanecem com a densidade de cabelo insatisfatória, né? Que o paciente realmente quer, fala assim, não, eu quero aumentar minha densidade ali, quero ter um efeito cosmético melhor, aí a gente indica, no caso, o transplante capilar. O transplante, a gente, para quem não conhece o transplante, a gente tira dessa área do lado, atrás da região da nuca. Pode-se tirar quando tem gente que não tem essa área satisfatória, a gente pode tirar da barba, do peito, das costas. Esse cabelo, até mais ou menos aqui, ó, esse cabelo, ele não tem o receptor que vai afinar. Então, a gente tira daqui, tira a raiz dele, vamos falar assim, a raiz, coloca, esse cabelo aqui não vai cair, acompanhar os do lado que tem esse receptor. Eu vi a pergunta, acho que é do seu amigo. Então, esse cabelo que a gente tirou, vai colocar aqui, ele não vai sofrer esse efeito do hormônio que os nativos da região sofrem. Entendi. Então ele não é afetado. Então ele não cai depois de feito o transplante, né? E ele permanece. O da barba também e o peito também. Entendi. Como é que fala? A pessoa... que isso é uma pergunta que o pessoal, né? Que o povo pergunta muito isso, né? Você sempre usa o cabelo da própria pessoa, né? No transplante. Ainda não é sempre o mesmo para não rejeitar, né? Então, para pegar esse cabelo, multiplicar e colocar o mesmo cabelo, né? A pessoa do seu próprio DNA, né? Mas ainda é só do próprio cabelo. E é uma cirurgia grande? Oi? Depende da área que a pessoa tem a cobrir, né? Às vezes é 6 horas, 8 horas, às vezes a gente faz 6 horas, no outro dia continua. Depende, então, da área que a pessoa precisa cobrir. E os resultados finais, como é que estão sendo hoje em dia? Porque antigamente ficava estranho, né? Hoje tem resultados muito bons, né, Nélio? Hoje, depois de 4, 5 meses, você não percebe mais que fez transplante. Porque antigamente a gente fazia um corte e tirava mudas grandes, vamos dizer, 10 mudinhas e colocava. Hoje, a gente tira folículo por folículo e implanta folículo por folículo.
Então, é o seu cabelo natural ali, né? Depois de 4 meses. Infelizmente, você implanta, com 3 meses vai cair 90%, depois de 3 meses que começa a nascer, então com 6 meses você começa a ficar contente. Infelizmente, nos 3 meses a pessoa fica decepcionada, mas depois começa a nascer e em torno de um ano e 2 meses é o resultado final. Legal, muito interessante. E é basicamente para androgenética o transplante, né? A gente pode fazer em essas que tem atrofia, mas tem que estar estabilizada e como ainda é uma doença nova, a gente está com pouca experiência, esperando alguns resultados para a gente tem medo de fazer numa alopecia frontal fibrosante dessa e voltar a cair de novo. Então a gente ainda Uhum. está no tratamento esperando para ver alguns resultados para a gente ficar com segurança. Já teve caso de ter a fibrosante e a pessoa já transplantar, cair tudo de novo. Entendi, entendi. E aí é uma cirurgia grande, né? Um tratamento complexo, né? Para você não ter o resultado, né? Aí fica ruim, né? Pode falar, Gustavo. Não, é isso mesmo que você falou, Fábio. Assim, tem pessoas que, mesmo sabendo que o resultado pode não ser duradouro, que assim, 60% pode cair logo de princípio, que a gente fala muito em pega, né, dos folículos, se realmente aqueles folículos vão ficar. Nas cicatriciais é mais difícil essa pega tende a ser menor, né? Então, assim, mas tem pessoas que mesmo assim querem fazer, mas aí, como a Nelly falou, tem que estar bem estabilizada, 2 anos sem atividade nenhuma da doença, né, para poder ser feito. Mas tem outras alopecias, quando é alguma alopecia cicatricial por queimadura, às vezes, né, por algum trauma na região, também pode ser feito o transplante naquelas áreas específicas, né, na tentativa de cobri-las. Na alopecia areata, também a gente pode fazer, mas pode ter o risco de cair. Só que na areata ela pode cair e voltar, né? Mas tem esse risco também. Entendi. Legal. E vocês aí no IDEP fazem todo tipo de tratamento, né, Nélio? A gente trata pele, cabelo, unhas, a gente trata de tudo aqui. E no cabelo, né, a gente faz todo o tratamento clínico, como o Nelly mencionou, tem os injetáveis, tem a intradermoterapia, que é a injeção da medicação diretamente no couro cabeludo, o MMP, que é a famosa microinfusão de medicações no couro cabeludo também, né? Então tem toda a parte do tratamento clínico e o cirúrgico, né? Para a gente tentar abranger tudo que a gente pode fazer para melhorar os quadros de alopecia. Uhum. Legal, muito bom. Então, bom, acho que estamos chegando no final da nossa live aí. Tem mais algum ponto que vocês querem abordar aí, que vocês acham importante, que a gente não abordou? Acredito que não, né, Nélia? Só realmente chamar a atenção de que realmente não é só queda de cabelo, não é uma coisa que às vezes não é muito simples, que precisa realmente ser investigada, ser tratada da forma correta, né? Procurar realmente um especialista que entenda disso, porque realmente queda de cabelo tem, como a gente viu aqui, tem inúmeras causas e precisa realmente, né, o diagnóstico precisa ser correto, né, para poder o tratamento realmente ter efeito. Mas eu acho que é mais ou menos. Legal. O paciente no começo ele pensa, vou tomar uma vitamina, pronto, acabou, né? Mas é bem complicado, principalmente ficar de olho nessa frontal aí, que muita gente vem já com a doença muito extensa e aí, infelizmente, a gente consegue só estabilizar, mas não consegue dar o tratamento, um transplante, alguma coisa que não consegue satisfazer o paciente, né? Então, sempre cuidar dessa região, principalmente mulheres na entrada da menopausa. Assim, muita gente com essa frontal fibrosante, cuidar das sobrancelhas. Homem, acontece em homem, acontece. Eu tenho um paciente homem,
mas mulheres é muita gente. Então tem que cuidar essa área frontal aqui, que eu acho que é o que a gente que mais vê hoje e tem jeito de tratar. Legal, legal. Então, realmente a importância do paciente procurar logo, né? Procurar logo o tratamento, né? E a gente fala isso na maioria das doenças mesmo, né? Quanto mais cedo o paciente procura, melhor vai ser o tratamento e mais fácil vai ser, e melhor ele pode se recuperar, né, Nélio? Isso. Beleza. Então é isso. Então, queria dizer aqui, né, que a gente aqui no Artemis, eu trabalho com a parte de dermatopatologia, né? Então, alguém que tiver aí alguma biópsia, alguma lesão de pele, alguma coisa que precisar do atendimento anatomopatológico, a análise, né, dessas biópsias, nós estamos aqui no Artemis, se precisar estamos à disposição, estou todo dia aqui no laboratório, né, ficamos ali na Hilda Bergo Duarte, esquina com a João Vicente Ferreira, perto do Pax Primavera, somos quase vizinhos aí, né, Nélio? Somos bem próximos, e estamos lá no Dourados Medical Center também, lá na sala 411, onde a gente também está recebendo os exames lá. E então, para a gente encerrar, né? Fala um pouco aí do IDEP, a localização, onde vocês estão, né? Nós estamos aqui na vizinho, né? Hilda Bergo Duarte, 1226, esquina com a Rua Monte Alegre. Nós temos tratamento capilar, tratamento de pele, tratamento estético, salão de cabeleireiro voltado à recuperação do fio do cabelo, né? E estamos aqui sempre à disposição. Assino embaixo esse excelente profissional aí. Desde quando eu cheguei aqui em Dourados, ele me recebeu de braços abertos e é uma pessoa fantástica. Eu sou fã dele, sempre falo para ele. E Dourados está muito bem de patologista. Obrigado, Nélio. Obrigado mesmo. E aqui é recíproco também, né? São muitos anos aí trabalhando junto, né? E sempre trabalhando aí para dar o melhor que a gente pode para os pacientes que precisam desse diagnóstico aí das doenças dos fios do cabelo, né? Bom, então... vamos estar encerrando aqui, agradecer, tivemos uma audiência enorme aqui, né? Bastante gente assistindo a nossa live, bastante gente aqui elogiando, então agradecer mesmo a presença de vocês, dizer que semana que vem nós vamos ter uma live, excepcionalmente vai ser na quarta-feira, não na quinta, por causa de um compromisso do Dr. Haroldo, né? Então nós vamos estar com o Dr. Haroldo Boigues, que é cirurgião oncológico, nós vamos estar falando sobre câncer de ovário, né? Esse mês agora teve o Dia Mundial do Combate ao Câncer de Ovário, então nós vamos estar falando desse câncer importante das mulheres, né? Então, pedir para o pessoal que está acompanhando aí não perder a nossa live. Vai ser na quarta-feira da semana que vem, dia 18 às 19 horas, tá? Com o Dr. Haroldo Boigues lá da Oncoclínica, tá? Então, Cristiane e Nélio, muito obrigado aí pela participação. Acredito que foi muito importante, tá? Agradecer demais essa parceria e essa presença de vocês hoje aqui nessa live. Obrigado a você. Com Deus. Pelo convite, boa noite. Tá bom. Tchau, tchau. Então tá. Boa noite, então, pessoal. Muito obrigado pela audiência aí, pela participação. Amanhã essa live já vai estar lá no nosso canal do YouTube, no canal do YouTube do Artemis. E hoje, daqui a pouco, aqui no YouTube, aqui no Instagram, né? No IGTV, você também pode estar assistindo essa live. Então, boa noite. Boa noite, muito obrigado a todos.